Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar aqui sobre um tema que o pessoal estava me pedindo bastante, que eram dicas de como se dar inglês para concursos. É uma matéria que voltou a ser cobrada, né? Então veio aí para diversos concursos no ano de 2021 e a gente já está na expectativa para outros concursos em 2022, como por exemplo, Senado, TCU, CGU. Então são vários concursos aí vai cobrar essa disciplina e é muito interessante você pegar essas dicas aqui para conseguir estar elevando sua nota nessa matéria, ok? Eu separei em duas vertentes de dicas. Inicialmente a gente vai falar o que você que já tem uma base em inglês vai fazer. Amanda, como assim uma base? Você consegue compreender pelo menos uns 50% de um texto, 40%, 50% ali, então você já tem alguma base em inglês, às vezes você foi na escola, às vezes você fez cursinho de inglês, mesmo que tenha sido há bastante tempo, mas você já consegue entender, você sabe o básico da gramática, só precisa relembrar e expandir o seu vocabulário. Depois eu vou falar as dicas para quem não tem nenhuma base, nunca estudou inglês na vida, mas para quem já tem uma base, mesmo que seja pequenininha ali, como é que você vai fazer, tá? Se você ainda não tem base, já anota essas dicas também, porque a partir do momento que você criar a base, você vai ter que passar para essas etapas também. Então, elas vão ser para os dois casos. Então, você já tem uma base. O que você vai fazer? Ah, Amanda, eu vou estudar para o Senado, vai cair em inglês. Então, você vai pegar o último edital do Senado, ok? E você vai dar uma lida para você ver o que ele está falando lá no edital que ele vai cobrar. Então, por exemplo, o CESP, ele tem uma cobrança muito mais focada ali para interpretação de texto. Então, às vezes você pega ali a banca CESP, você vai ler os editais. Então, por exemplo, da PCDF, você pega o edital. Então, é basicamente leitura, interpretação, compreensão de texto, tá? Que é o maior foco da banca CESP mesmo. Para a língua estrangeira é esse. E um pouquinho do aspecto gramatical ali também, ok? Mas ele não destrincha, pelo menos nesses últimos editais, não destrincha qual é a parte da gramática. Eles colocam aspectos gramaticais no geral e é a gente que se vira, né? Para estar estudando. Em relação à FGV, a FGV ela já gosta de cobrar um pouco mais de gramática do que o CESP vem cobrando, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas já prepara e dá uma olhada no último edital da tua prova para ver como foi cobrada. Ou então, Amanda, mudou a banca. Agora eu já sei que a minha prova tradicionalmente é CESP, mas agora eu sei que vai ser FGV. Então, pega uma prova da FGV, um edital da FGV que tenha inglês e faz a leitura do edital para ver como eles costumam cobrar, ok? Dica número 2, você vai conhecer a banca. Então, você já leu o edital ali e aí você vai conhecer a banca. Como? Fazendo muitas questões daquela banca. Então, é basicamente por questão. Questão faz a gente aprender muito. A gente erra, a gente começa a entender como a banca pensa determinados assuntos ali. Então, por exemplo, interpretação de texto, você errou uma questão gramatical ali, você vê que sua banca está cobrando, nossa, a FGV está cobrando muito esse aspecto gramatical. Então, eu vou lá, vou fazer uma revisão. E aí você caça essas revisões de forma acelerada. Como é que você vai caçar essa revisão? Ah, errei uma questão aqui de verbos irregulares. Você pode ir ali no Google, pegar a tabelinha, revisar a lista de verbos irregulares, depois você revisa com uma certa frequência, tá? Às vezes você pega um vídeo no YouTube rapidinho explicando para você conseguir relembrar aquele aspecto gramatical, tá? Então você vai errando ali algumas questões e com o tempo você vai melhorando, você vai entender como sua banca cobra inglês na tua prova. Dica número 3, você vai fazer provas completas da sua banca. Então, você já treinou ali várias questões, você vai estar fazendo provas completas também. Então, pegar uma prova completa ali do CESP, por exemplo, e sair resolvendo. Por que fazer a prova completa? Porque aí você vai pegar um texto e já resolver todas aquelas questões de interpretação de texto, além de uma questão na sua prova, e aí você consegue lembrar, naquela prova, eles interpretaram de tal forma. Então, por analogia, se eu seguir a mesma lógica, esse item aqui vai estar certo, então vai estar errado, e assim por diante. Ainda mais que você vai melhorando também o seu vocabulário e a sua velocidade de leitura e de resolução de questões. Então, é bom fazer muita prova completa. Faz a leitura do texto, vai respondendo as questões, depois volta, traduz as palavras que você não sabia, mas faz nessa ordem, porque se você for lendo o texto e já traduzindo tudo, você não vai ter a chance de se testar ali nas questões,
como você iria no dia da prova, né? Ter aquelas dúvidas, conseguir criar linhas de raciocínio, porque no dia da prova você também não vai conseguir traduzir o texto por completo, porque às vezes tem palavras específicas ali que você não vai saber. Então a gente tem que aprender a resolver as questões entendendo a maior parte do texto, ok? Dica número 4, você vai revisar a parte gramatical. Então, sempre que você for reparando que você está errando determinados tipos de questões ali gramaticais, então você vai retornando, pode ser pelo YouTube, pode ser pelo Google mesmo, tem muito inglês, gente, tem chuva de material gratuito aí na internet, de conteúdo, então você consegue dar uma lida ali em alguns artigos, consegue entender, ou então videoaula ali no YouTube mesmo, para você conseguir relembrar aquele aspecto gramatical e não estar errando mais na sua prova. Dica número 5, se você tiver atualidades na tua prova, como no Senado, por exemplo, vai cobrar matéria atualidades, ou então vai cair atualidades na tua redação, vai ter que falar sobre algum tema atual, é interessante que você leia notícias em inglês. Por quê? Porque você vai estar otimizando o seu tempo. Enquanto você está estudando atualidades, você ainda está estudando inglês. Então, você vai além das notícias, alguma palavra ou outra que você não sabe, vai traduzindo, e aí você vai absorvendo um vocabulário novo e um vocabulário que pode ser cobrado na sua prova, que é um vocabulário ali mais técnico, jornalístico. E por fim, a última dica é você fazer leitura de textos da sua área. Então, por exemplo, se você pega a prova do CESP para a Polícia Civil, os textos que tem lá, tanto para a gente quanto para escrivão, tem alguma coisa a ver com a polícia. Então, se você faz leituras desse tipo de texto, você consegue ir pegando alguns vocabulários que não seria o mesmo caso, por exemplo, a galera que está fazendo uma prova da área da saúde. Então, se você lê mais textos voltados para a sua área, acaba que pode ser que a banca cobre um texto ali com vocabulário que você já viu em outros textos que você foi traduzindo. Então, é pegar pelo Google mesmo, gente. Então, você vai pegar notícias ali e você vai estar filtrando por palavras-chave ali. Então, por exemplo, da polícia. Então, você filtra notícias relacionadas, correlatas com a tua área e vai fazendo a leitura daqueles textos e traduzindo para você conseguir expandir a tua base de vocabulário ali na hora da prova. Ok. E aí, as outras dicas, né? As dicas bônus que eu vou passar aqui para vocês, para você aplicar na hora da sua prova. Então, a primeira coisa que você vai ter que prestar muita atenção é o que a gente chama de falsos cognatos. Então, são palavras que a gente tem uma grafia bem parecida, bem semelhante ali com o português, só que a tradução é completamente diferente, o significado é completamente diferente. Então, isso cai bastante. Então, por isso que eu coloquei aqui embaixo, na descrição do vídeo, coloquei um site que tem uma listinha de vários falsos cognatos. Isso daí, gente, é clássico. Sempre cai questão, assim, de falso cognato, para estar confundindo vocês. Então, se você já soubesse esses que são os mais clássicos de serem cobrados, às vezes caem na tua prova, você já consegue garantir uma questão. Então, por exemplo, uma palavra aqui que é um falso cognato, actually, que a tradução é na verdade, e às vezes falam que é como se fosse atualmente. Outra, pretend, que parece ser pretender, só que na verdade é fingir. E outra, push, que é clássica essa, que a tradução é empurrar e não puxar. Então, eu não vou ficar falando todas aqui, mas vocês têm a listinha na descrição do vídeo. Já imprime, cola na tua parede, coloca no espelho do teu banheiro, vai escovando o dente e vai lendo ali os falsos cognatos, porque você pode estar lembrando ali na hora da tua prova e já vai fazer muita diferença. Segundo ponto, para você aplicar na hora da sua prova, é uma técnica que quem já fez teste de proficiência para intercâmbio e tudo mais, que foi o meu caso, eu fiz uma preparação voltada para fazer um teste de proficiência e eu aprendi essas técnicas, que chama Skin e Scan. Então, você utilizar essas duas técnicas para estar resolvendo questões na hora da prova do concurso. Só que aí eu vou dar aspecto de duas bancas que são que eu conheço melhor, que é a banca CESP e a banca FGV. Já fiz questões de inglês das duas bancas. O que acontece? O CESP está com um perfil de vir com textos pequenos. Quando o texto é pequeno, gente, que é tipo assim, tem 3 ou 4 parágrafos, o que eu prefiro fazer? Pegar o texto que é pequeno, eu faço a leitura dele ali, depois eu vou para as questões
e retornando. Só que você não vai ficar lendo o texto, tentando traduzir ele por completo, porque às vezes aquele pedaço ali ele nem é cobrado, então para que você vai bater a cabeça, né? Vou fazer uma leitura rápida assim, compreendendo, ok. Depois eu faço as questões e vou voltando no texto, tá? Agora, quando tem um texto grande, que a FGV às vezes coloca uns textos imensos, muito grandes, aí eu já prefiro utilizar essa técnica aqui, tá? Como é que funciona? Skim é você passar o olho ali na introdução e na conclusão do texto. Então, você vai ler o primeiro e o último parágrafo, ok? Quando você tem um pouco mais de tempo, você lê o primeiro parágrafo, a primeira linha do segundo parágrafo, a primeira linha do terceiro parágrafo e o último parágrafo, tá? Por completo. Por quê? Você vai entender mais ou menos o que vai estar falando ali naquele texto. Você vai ter uma ideia, o texto se trata sobre isso, e a conclusão, que geralmente está ali no final, no último parágrafo, a conclusão desse texto vai ser essa. Você não vai saber o desenvolvimento, mas a conclusão você vai saber a introdução também, tá? Você vai ter uma ideia. E aí você passa para as questões. Por quê? Você vai ter uma ideia do que está se tratando, mas uma ideia muito por alto, e aí você vai direto para as questões. Por quê? Porque aí você vai utilizar a segunda técnica, que é esse scan. Esse scan é você pegar e procurar palavras-chave. Então, por exemplo, eu pego uma prova da FGV, que tem um texto gigante. Eu não vou ficar lendo todo o texto, depois ir para as questões, ficar retornando no texto. Não, eu dou uma olhada no texto, se trata disso, super rápido, primeiro e último parágrafo, vou para a questão. Primeira questão, quer saber o quê? E aí eu pego palavras-chave que são substantivos ali, ou então uma data, alguma coisa, uma palavra, né? E aí eu já procuro lá no texto onde está falando sobre isso. Por quê? Porque eu me concentro naquele pedaço do texto para saber o que ele está falando, tá? A não ser, gente, que seja uma questão que conclua a ideia do texto. A conclusão do texto é que isso pode se inferir do texto, isso, aquilo. Então, essas questões que são um resumo do texto, você precisa ter lido ele por completo. Mas essas questões geralmente são mais para o final. No começo, tem prova que eles colocam até essas questões na ordem que vai aparecendo no texto mesmo, para você e da questão já ir acompanhando, fazer a leitura do texto, acompanhando com as questões e respondendo aos poucos. Entendeu? Agora, né, quando é CESP, eu já leio o texto prestando muita atenção, palavra por palavra, só que, né, eu não fico travando. Não sei essa palavra? Próxima palavra. Continua a leitura, porque senão a gente trava demais, tá? Ok. Coloquei uma listinha aqui para vocês, tá? Já tiro o print, que são os assuntos que são muito cobrados na prova de inglês para concurso no geral. Então, se você precisa fazer uma revisão gramatical, pega esses assuntos aqui, revisa por artigo mesmo, pela internet, YouTube, porque esse aqui já vai te ajudar muito na hora da prova. Tira um print, procura esses assuntos aqui que vão te ajudar bastante, tá? Em termos da parte gramatical ali do teu conteúdo. E agora, pessoal, para quem não tem nenhuma base, então às vezes eu pego os mentorados que falam, Amanda, não tenho nenhuma base em inglês, então eu nunca estudei, nunca tive cursinho de inglês, eu estudei na escola há muitos anos e ainda assim, enfim, empurrei com a barriga, não consegui aprender, né, direito. Então, para quem não tem nenhuma base, você vai ter que construir essa base, pessoal, porque aí não tem como você ir direto para as provas, questões, para ficar lendo texto, lendo notícia, porque você vai ficar muito travado. Então, você vai ter que procurar um curso bem iniciante mesmo, de inglês instrumental. Esse curso de inglês instrumental, por que chama instrumental? Porque ele vai focar em leitura, vocabulário, interpretação de texto e gramática. Você não precisa, para ir bem na prova de concurso, saber escutar inglês ou falar inglês. Então, não estuda material que foca na pronúncia das palavras, tá? O professor ficar repetindo a mesma palavra para ver se você aprende a pronúncia ou então a conseguir identificar escutando aquela palavra. Não, você precisa só saber ler, saber o vocabulário, interpretar o texto e saber a parte gramatical. Então, é esse tipo de curso que você vai estar buscando, ok? Tem muita coisa gratuita na internet, gente, em inglês, porque em inglês, assim, tem coisa demais. E também aproveitar da tecnologia. Então, hoje em dia, tem muita coisa. Então, tem muito aplicativo, tem muito site. Coloquei aqui também para vocês o YouTube, né? Que eu já comentei aqui com vocês. Mas também tem muito aplicativo, que às vezes você tá ali no ônibus, no metrô, enfim, alguém tá dirigindo o carro, você tá no Uber, tá numa fila, você pega o aplicativo, vai estar estudando inglês, aprendendo um novo vocabulário ali. E aí você começa dessa parte mais básica. Depois que você já tiver tendo uma compreensão ali de uns 40 para 50% de um texto, aí você começa a fazer as outras etapas que eu passei anteriormente, que é para quem já tinha base. Mas inicialmente você vai procurar esse curso
bem introdutório mesmo. De preferência, gente, se você conseguir encontrar um que seja voltado para concurso, melhor ainda. Mais um de inglês instrumental, ou então focado nesses testes de proficiência na parte de interpretação de texto, também ajuda muito, muito, muito mesmo, tá? Tem uma recomendação de um livro que eu não utilizei no meu concurso, mas eu já vi recomendação, então alguns alunos meus falaram que estudaram para ele e gostaram, né? Então, para quem não tem base, tá procurando algum livro para começar, tem esse daqui que é focado em inglês para concursos, ok? Uma abordagem prática. Se você conhece, já deixa no comentário o que você achou desse livro. Em relação às bancas, pessoal, então, eu vou deixar minha opinião aqui, então, que nem eu comentei com vocês, eu peguei as provas aí, essas últimas provas de inglês que a gente teve, tanto do CESP quanto da FGV. Então, o CESP, ele cobra, normalmente, ele coloca uns textos, né? Ele coloca de 4 a 5 itens para cada texto, só que são textos curtos. Geralmente, textos ali é voltado, ligado ali com a área de atuação, ou então textos sobre atualidades. O CESP, ele cobra muita interpretação de texto, mas é muita, 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 muita mesmo. Então, você tem que estar com o vocabulário bem afiado, porque a interpretação de texto que acaba pegando é quando a gente não sabe o significado daquelas palavras. Então, você tem que ir expandindo, faz muita, muita prova para você conseguir estar expandindo o seu vocabulário o máximo que você puder. Então, ele coloca muita questão do tipo, tal palavra pode ser substituída por essa outra tal palavra. Então, são cobradas muitas questões nesse estilo. A FGV, até as últimas provas que eu saí pegando dela ali, ela tinha um estilo mais diferente. Então, ela cobra mais gramática, tá? Então, a questão de múltipla escolha, ela acaba cobrando, né, mais questões gramaticais, mais interpretação de texto também cobra. Se você já estiver indo bem na gramática, você já consegue garantir uns pontos ali na FGV, tá? O problema da FGV é que os textos, até as últimas provas que eu fiz, muito extensos, muito, muito. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque a prova é pesada e você não pode enrolar nesses textos, porque senão eles podem te afundar na hora da prova. Pode te custar, assim, tempo demais, tempo além do que você tem na hora da prova, tá? Então, você tem que ter muito cuidado com esses textos, tentar fazer aquela técnica de scan para você ir mais rápido. Beleza, pessoal? Então, são essas as dicas de hoje, tá? Tô deixando aqui meus contatos, como sempre. Então, quem quiser saber sobre as minhas mentorias para concurso, sobre os meus serviços aí que eu ofereço, ou então tá adquirindo as minhas planilhas de estudo, só tá visitando o meu site, www.amandaconcursos.com, ou então me enviar um e-mail, que tá aqui na tela, ou então na descrição do vídeo, então mandar um oi ali para mim no Instagram. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal para você estar recebendo as notificações aí dos meus próximos vídeos. E é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.